Estamos aqui com o De Paula do Energia 97. Me fala um pouquinho, nós estamos levando essa reportagem para mostrar um pouquinho do que é um Flamengo e Corinthians. Tentar explicar para o público de Portugal o que é um Flamengo e Corinthians. Fala você que tem essa experiência de ter narrado já alguns Flamengos e Corinthians. Eu um abraço para você, para todo mundo aí em Portugal, prazer muito grande. Pois é, Flamengo e Corinthians, não é por acaso aqui no Brasil, é chamado de o clássico das multidões, né? As duas maiores torcidas do país, reunidas, né, num jogo que é um clássico do futebol brasileiro. Hoje aqui na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, claro, a maioria é corintiana, até porque o Corinthians e Flamengo têm um acordo de cavalheiros, né, com relação à venda e comercialização de ingressos, né. Teremos aqui provavelmente 4.000 flamenguistas, né, que é a carga disponível para a torcida do Flamengo, e por outro lado 41 mil corintianos, né. Mas é um jogo diferente de qualquer outra coisa, né. São duas equipes gigantes, basta ver as escalações. Realmente hoje aqui vai ser um jogaço, tem tudo para ser um jogaço. Vamos aguardar se dentro de campo os caras vão representar, né? Muitas vezes em Portugal as pessoas não têm essa noção dessa rivalidade, ou principalmente da grandeza de Corinthians e Flamengo. Você compararia com um outro clássico mundial? Qual seria, assim? Você pega as grandes equipes do mundo das respectivas ligas, né? Pode pegar, sem sombra de dúvidas, né? Porque o Brasil é um país, claro que é continental, mas ainda aqui tem os chamados campeonatos regionais, né? O Eudes pode me explicar melhor como que funciona lá em Portugal, porque mora lá, né? Mas aqui você tem o estado de São Paulo, tem um campeonato só para clubes do estado de São Paulo, Rio de Janeiro tem um campeonato só para clubes do Rio de Janeiro, e assim sucessivamente, né? Mas, quando você tem um encontro em âmbito nacional, Corinthians e Flamengo, você pega a Premier League, você pode colocar Manchester United, Manchester City, enfim, é nesse nível. Milan, Inter de Milão, na Itália, enfim. Em Portugal, um Benfica contra um Porto. É aquele clássico que todo mundo quer assistir. Não, você vai ver na televisão, vai ter oportunidade, você vai assistir, puder ir no estádio, você vai. E no dia seguinte você vai tirar sarro do oponente, é claro, né? Lá em Portugal um pouco diferente, porque o que seria o regional é o distrital, que chama. Sim. Lá. Então, lá no Algarve, que é onde a TV tem a sua sede, a gente tem o Distritalão, que é até uma brincadeira. Foi um apelido dado pelo Emílio Taylor, nosso narrador lá, que chama o Distrital, a Liga 1 de Distritalão e a Liga 2 de Segundona. Mas os nomes oficiais não são esses. A Liga 2, o nome é Liga 2 Futebol Connect TV. Que é o nosso name right lá. Então manda um abraço pra galera do Distritalão e da Segundona. Cara, Distritalão foi demais. Um abraço pra todo mundo do Distritalão e da Segundona aí. E da Connect TV, né? O Eudes é parceiro das antigas. Se bom você tá visitando aqui, viu? Fazia muito tempo que eu não via. Você tá com a mesma cara, você não envelhece. Rapaz, é amigo mente. Valeu. Valeu, Eudes. Bom trabalho. Obrigado, irmão. Valeu. Estou aqui com o Guilherme, agora um representante da imprensa, visitante, a imprensa do Flamengo. Nós estamos tentando explicar um pouco para o público português, lá da Connect TV Algarve, o tamanho desse jogo, Corinthians e Flamengo. Como é que você explica isso? São as duas maiores torcidas do Brasil e, apesar da gente ainda estar no começo do ano, estamos no meio de março, já teve um título disputado esse ano entre Flamengo e Corinthians, a final da Supercopa. Então, você vai querer falar disso? Não quero falar muito, mas hoje o torcedor rubro-negro ele chega aqui com um clima de revanche, chega para poder vingar aquele jogo que realmente ficou engasgado na nossa garganta. O pessoal fala, porque o Dorival vai jogar com 4 volantes, igual ele fez na final da Supercopa e tal, vai tentar ganhar o jogo no físico, só que hoje o físico dos jogadores do Flamengo é outro, assim, já tem 1 mês e meio que passou aquele jogo, mas o torcedor rubro-negro e alguns jogadores também estão com aquele jogo engasgado. Corinthians e Flamengo tem uma rivalidade, mas não é aquela rivalidade como, por exemplo, Flamengo e Fluminense, ou Corinthians e Palmeiras, é uma rivalidade mais à distância. E são torcidas que são muitas vezes consideradas irmãs.
Como é que tá a gestão desse sapo que ficou na garganta? Assim, é isso, assim, é muito dentro de campo, né? A gente quase não tem episódios de briga, assim. Aqui em São Paulo, a torcida do Flamengo tem mais problema com a torcida do Palmeiras também, que é igual. E aí tem aquela questão do inimigo em comum, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, não tem essa coisa. Mas já teve problemas entre as torcidas, mas hoje é muito assim, é muito dentro de campo. Teve uma mobilização por parte das organizadas do Flamengo, vieram 20 ônibus, porque a ideia hoje é a torcida do Flamengo calar o Itaquerão aqui por causa do que aconteceu lá em Brasília. A galera tá engasgada, mas tá todo mundo engasgado. Vamos mostrar um pouquinho como é que foi em Brasília. Não mostra, não. Não, em Brasília primeiro, vai. E agora nós vamos deixar para depois, né, mais para frente nessa reportagem, para mostrar como é que foi a reação aqui. Agora, o Leonardo Jardim, um desses representantes dos técnicos portugueses, os mister, né, que estão muito fortes no Brasil, em diversos lugares do mundo. O que o treinador português tem de diferente, que tem tido tanta tração e o encantamento e resultado mesmo no futebol? Eu acho que é uma escola diferente, né? Que traz algumas novidades, assim, algumas coisas novas para o futebol brasileiro. Não é todo português que dá certo no Brasil. Teve muito português aqui que não deu certo. Campeão foi o Jorge Jesus, o Abel e o Arthur Jorge, que está voltando agora para o Cruzeiro, que é a antiga equipe do Leonardo Jardim. Leonardo Jardim fez um bom trabalho no Cruzeiro, mas não conseguiu levantar títulos ainda aqui. Estamos torcendo para que ele levante títulos no Flamengo. Estamos torcendo para que ele consiga ser campeão por aqui. E ele vem fazendo assim um trabalho bacana nesse início aí de gestão no Flamengo. É claro que a temporada é muito longa, muitas coisas acontecem. Aí, gol do Flamengo agora, vai ser campeão da Libertadores Sub-20. Fim do primeiro tempo, até o momento, Corinthians 1, Flamengo 1, mas a gente não quer ficar só nessa cobertura morna, não, a gente quer polêmica. Então nós vamos perguntar pra galera aqui, quem é maior, Corinthians ou Flamengo? Aqui ainda no meio da torcida do Corinthians, estou com o Abdias aqui, que é boliviano e mora em São Paulo. Por que escolheu o Corinthians, Abdias? Cuando yo llegué la primera vez aquí, yo vivo aquí cerca, entonces yo siempre vi jugar a los torcedores, vi la camiseta del Corinthians, siempre acompañé, ya estoy viviendo aquí durante 5 años, no vi hace tiempo salir campeón hasta que salió de la Copa de Brasil campeón, ganamos a Flamengo y siempre con la torcida estamos ahí. Eu vou fazer a pergunta polêmica agora, hein? Tá preparado para polêmica? Quem é maior, Corinthians ou Flamengo? O Corinthians é o maior do Brasil, o Corinthians. E lá na Bolívia, quem é o maior? O Die Stronger, o Tigre é o maior. Tô agora com o Rafael aqui, lá de Caxambu, do sul de Minas, e tá aqui na Arena. Você mora aqui em São Paulo? Não, sou de Minas mesmo, moro lá. E veio pra assistir o jogo? Veio pra assistir o jogo. E me fala, por que Corinthians? Você é lá de Minas, não tem time grande lá, não? Ah, não tem, né? Deste tamanho não tem. Corinthians é Corinthians. Desde criança, a paixão, tudo domina lá, né? Corinthians você vê na televisão, você vê a galera, o povo, é diferente demais, né? Nós estamos fazendo uma pergunta polêmica aqui, até para tentar explicar, essa reportagem é lá para a TV de Portugal, para tentar explicar o tamanho desse jogo, Corinthians e Flamengo. Quem é maior, Corinthians ou Flamengo? Não tem nem como falar, né? Vai Corinthians! Agora estamos aqui com a voz da experiência, a Dona Isilda, que é aqui de Itaquera mesmo. A gente já entrevistou boliviano, já entrevistamos gente que veio de Minas, do Recife, agora quem é da terra mesmo. Dona Isilda, quem é maior, Corinthians ou Flamengo? Aqui. Agora me fala uma coisa, mostra aí a tatuagem, muito bem. Dona Isilda,
Por que a senhora escolheu o Corinthians? Ou foi o Corinthians que escolheu a senhora? Praticamente, desde quando eu me conheço por gente, meu pai era corintiano roxo. Se você fosse em casa e falar mal do Corinthians, a gente expulsava. Então eu já vim daquela época, desde pequenininha, Corinthians, e é Corinthians até morrer. Agora fala, ó, a torcida do Flamengo falou que vinha hoje aqui para dar o troco no jogo de Brasília, que a gente calou eles lá, né? Olha eu, que repórter mais imparcial. Olha que repórter imparcial, né? A gente, mas não tô nem disfarçando. Mas vamos lá. Eles falaram que iam calar hoje. O que a senhora tá achando do comportamento? A torcida do Flamengo tá calando a do Corinthians? Vão calar hoje, eles vão calar, vai ficar miudinho, ó. Então, ó, essa reportagem aqui para uma TV lá de Portugal. Então eu queria que a senhora falasse aqui um beijo para os torcedores corintianos que moram em Portugal e vai Corinthians. Vai Corinthians, Porto Velho. Muito bem, estou aqui com a Clara, torcedora do Corinthians, aqui de São Paulo, e vai falar na lata. Quem é maior, Corinthians ou Flamengo? Ah, pelo amor de Deus, o Megazord de Itaquera, né? É óbvio! Agora, ô Clara, essa matéria aqui é para a TV lá de Portugal. Tenta explicar para a turma lá, principalmente para os próprios portugueses, qual é o tamanho desse jogo, porque eles podem não ter a dimensão. É um clássico muito grande, mas que não tem aquela rivalidade igual Corinthians e Palmeiras, tal. Fala, qual é o seu sentimento de torcedora num jogo contra um outro gigante como o Flamengo? Eu acho que a diferença contra um derby é que a gente tem um ódio, né, contra a porrada. Aqui são as duas maiores torcidas do Brasil jogando, né, os dois times jogando contra. E a gente tem essa rivalidade por causa do tamanho da torcida, que é o que comanda realmente a rivalidade do clássico. Eu acho que é mais em relação à torcida do que com o time mesmo. E daí vai inflamando, aqui a gente já fica irritado com eles cantando mais alto. E assim, cada vez que a gente joga contra eles é difícil, é um jogo pegado, porque o time deles é muito forte. Mas Corinthians se não é sofrido, não é Corinthians, né? E a gente já ganhou deles esse ano, fomos campeão deles em cima deles e dá pra ganhar. Fala um negócio, a torcida do Flamengo falou que vinha hoje aqui para calar a Neoquímica Arena. Eles estão conseguindo? Então nada. Pelo amor de Deus, gente. Olha o tamanho da torcida do Corinthians. Não tem torcida maior que a torcida do Corinthians. E a gente canta 90 minutos. E não tem isso, ninguém nos cala. Ó, essa reportagem aqui é para uma TV que chama Connect TV Algarve, lá do sul de Portugal. Tá. Então eu queria que você olhasse para lá e falasse, ó, vocês que são do Algarve, se tiver que torcer para alguém, torça pro Corinthians que você não erra, alguma coisa assim, vai. Pessoal de Algarve, torçam pro Corinthians, que isso aqui é uma religião, a gente sente tudo. Corinthians é o maior clube do mundo. Vai, Corinthians! Marcelo Paz, aqui do Corinthians. Marcelo, o público nosso lá de Portugal conhece muito o Corinthians, conhece muito o Flamengo, mas talvez não tenha a real dimensão desse jogo. Para você, chegou agora no Corinthians e já vivenciando essas experiências, fala um pouquinho para o pessoal de Portugal o tamanho do que acontece aqui. Olha, eu acho que para dimensionar bem esse jogo é só imaginar que tem pelo menos 75 milhões de pessoas que torcem para os dois times. Então isso é a população de muitos países da Europa juntos. Então essa é a grandeza, é a dimensão desse clássico, né? As duas maiores torcidas do Brasil. É um jogo de altíssimo nível, um jogo que há pouco mais de um mês foi o jogo dos super campeões, né? O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, o Corinthians a Copa do Brasil. Tivemos a felicidade de vencer o jogo dos super campeões. Então um jogo grandioso, que tem muita tradição, que tem muita história, que o país para assistir. E certamente é um dos maiores espetáculos de futebol, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Hoje um empate, né? Já estou falando aqui depois do jogo. E o torcedor português está acostumado com os grandes clássicos, né? Sport e Benfica e Porto. É nesse nível de dimensão,
de rivalidade, de grandeza dos dois clubes, porém com uma massa de torcedores, de 75 milhões de torcedores. Agora, o Corinthians e o futebol brasileiro de maneira geral está conseguindo, com o profissionalismo, com o crescimento dos patrocínios, inverter um pouco a lógica e trazer grandes nomes da Europa para o Brasil. É um novo momento e é uma tendência que deve crescer no futuro? O futebol brasileiro hoje vive uma realidade financeira de padrão internacional alto, né? Não é à toa que o Flamengo trouxe o Paquetá da Premier League, o Memphis está aqui no Corinthians, trouxemos o Jesse Lingard agora, que jogador também de Premier League por muitos anos, e outros movimentos que foram feitos por muitos clubes. O Palmeiras trouxe o Arias de volta aí do futebol inglês. Então são movimentos que mostram força econômica. Para fazer isso tem que ter um campeonato organizado, como é o nosso, bons estádios, né? Nós temos ótimos estádios aqui no Brasil, fruto da Copa do Mundo. E também, logicamente, o poderio financeiro que hoje tem no futebol brasileiro, devido aos direitos de transmissão, os patrocinadores. Então faz com que seja possível trazer jogadores desse nível com investimento de transfer e também com altos salários. Para finalizar, você conhece o Algarve, o sul de Portugal? Ainda não, já ouvi falar muito bem, eu acho que é a terra do Cristiano Ronaldo, né? Não, ele é da Madeira. Da Ilha da Madeira. Não conheço, mas teria o prazer de, quem sabe, um dia poder conhecer. Então fica o convite da Connect TV Algarve para você visitar o Algarve. Eu vou te levar para assistir um jogo do Distritalão, que é o Distrital lá do Algarve, que não tem essa dimensão, evidentemente, do futebol brasileiro, mas é muito interessante. E fica o convite aqui, combinado? Vai ser meu. Estarei lá no Distritalão. Muito bem, obrigado. Um abraço. Parabéns. Final de jogo, Corinthians 1, Flamengo 1. Mais de 40 mil pessoas aqui na Neoquímica Arena para acompanhar este, que é o clássico das multidões, envolve mais de 75 milhões de adeptos que vivem aqui no Brasil, mas também espalhados por todo o mundo. Uma reportagem especial da Connect TV Algarve para que vocês aí do nosso Algarve, de Portugal, conheçam um pouco mais os bastidores também do futebol brasileiro. Até a próxima!